O Santa Mônica Imagem conta com 2 equipamentos de ressonância magnética. Ressonância Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial. E ressonância 1.5 Tesla Aera Digital. Ambientes humanizados que lhe proporcionam maior conforto e equipe multidisciplinar altamente qualificada para atendê-los com precisão. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Mamãe! Etiqueta verde. Isso mesmo, filho. Etiqueta verde. Olha, mamãe, mais uma. Etiqueta verde. Muito bem! Fique atento. Toda vez que a gente encontrar uma etiqueta verde na gôndola, é sinal que tem promoção. Etiqueta verde. Mais uma novidade que o Master traz para você. Olha, mais uma etiqueta verde. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Por trás de cada porta que se abre, existe um trabalho que começa cedo. O cheiro do pão saindo do forno, os alimentos frescos chegando à mesa, a madeira ganhando forma, os sonhos gerando emprego e renda para as famílias. Histórias diferentes, mas todas fazem a região crescer. Com a Unimed, sua empresa conta com a confiança de quem nasceu e cresceu aqui. É gente da gente. Cuidar de quem trabalha dá mais segurança para quem empreende. Sua empresa também pode ter Unimed. Conheça as condições especiais dos 55 anos. Unimed Erechim. Te ver bem nos faz bem. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Nós conhecemos o valor do tempo, da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde. É por isso que a gente entende as necessidades de quem vive esse compromisso todos os dias. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa entende o valor de um modelo em que todos são donos, participam e prosperam juntos. O valor de oferecer produtos e serviços personalizados. O valor de contar com tecnologia intuitiva, funcional e segura. O valor da excelência, da credibilidade, da solidez. E o valor de ter você aqui junto com a gente, fazendo tudo acontecer. Unicred, o valor de quem cuida. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento da Unimed Erechim. Te ver bem nos faz bem e a Unimed está à disposição para cuidar da sua saúde com um complexo de saúde completo. E também a Unicred Eleva, que cuida da sua saúde financeira. E o Instituto de Olhos Santa Luzia, que está aí para cuidar da sua visão. E se você ainda não agendou a sua consulta, chegou o momento de entrar em contato e fazer a sua revisão anual. E hoje nós recebemos aqui no estúdio da TV Erechim o Dr. Eduardo Bruck Filho, que é médico pediatra aqui na cidade de Erechim. Doutor, obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui hoje para a gente falar de um tema que é extremamente importante, a saúde das crianças. Agradeço o convite, para a gente falar sobre esse assunto que é importante, o cuidado da saúde das nossas crianças. A gente está nesse período do ano que é o inverno, porém com temperaturas ainda de verão. Tem dias que a gente está com 18, 20 graus, tem dias que a gente está com 2, 3 graus. Isso, para nós adultos, já é um baque, porque a gente sente no nosso corpo as mudanças que acabam ocorrendo pela essa variação. E as crianças que têm um sistema imune diferente, elas sentem muito mais. Com certeza, É uma época do ano em que os vírus estão circulando mais nos ambientes, E com essas mudanças de temperatura, dias frios, a gente tem a tendência de se fechar em casa, às vezes deixar a casa mais fechada,
menos arejada, e o vírus encontra um momento, né, de oportunidade de circulação maior, né? É verdade. E é por causa disso que durante o inverno os casos de gripe eles se propagam com tanta facilidade? Com certeza, né? Pelo tempo também ser um fator importante para a propagação do vírus, que é um momento em que o vírus tem uma maior facilidade de se reproduzir, também a gente acaba mudando um pouco o comportamento, né? No verão, o tempo que é mais calor, a gente tem a tendência de abrir a casa, deixar a casa arejada, deixar o ar circular, e no inverno a gente tende mais a se aglomerar. Então a gente fica em ambientes fechados, ambientes quentes, úmidos, né? E não deixa esse ar circular. Então o vírus encontra um ambiente propício para se propagar, né? E isso aumenta muito a circulação de vírus e a incidência de doenças infecciosas, principalmente doenças infecciosas virais, as gripes, os resfriados, né? É verdade. Como diferenciar a gripe do resfriado aí já nos primeiros dias? A gripe e o resfriado a gente consegue diferenciar pela intensidade dos sintomas, né? Normalmente uma criança que tem um resfriado tende a ser mais leve. Então um quadro com uma febre mais baixa, com uma duração menor, uma intensidade de sintomas menor, né? Já pensando na gripe, que é normalmente causada pelo vírus da influenza, né? Ele normalmente vai ter uma intensidade maior dos sintomas. Então uma febre mais alta, dor muscular, né? Queixas, principalmente em crianças mais inespecíficas, assim, mas que tu nota que a criança não fica tão bem, uma recusa alimentar maior, né? Então normalmente a gripe se diferencia do resfriado por ser um quadro mais intenso, com mais sintomas, né? Que deixa a criança num estado de maior necessidade de cuidado, né? Então seria mais essa relação. E o resfriado ele dura menos tempo que a gripe também, né? Sim, normalmente a tendência do resfriado, né, ele vai ficar com tendência de febre, às vezes nem apresenta febre, um nariz escorrendo, sintomas mais leves. E a gripe tem uma intensidade maior de sintomas, pode fazer febre por mais dias, né, 3, 4 dias, febre mais alta, a resolução dos sintomas demora mais também, né, pode durar até 7, 10 dias, às vezes a manutenção da tosse, né, pode ficar até por uma duração de 14 dias de tosse. Então, é um quadro mais arrastado e que também gera maior vulnerabilidade para as crianças. Às vezes, um quadro inicial de gripe, né, pode evoluir para uma pneumonia, uma infecção de ouvido. Então, é sempre importante a gente estar atento, né? Às vezes, um quadro de gripe que a criança piora no início, vem melhorando e depois tem uma piora abrupta, volta com febre. Então, é uma coisa que também tem que se levar sempre em consideração. E para os pais, às vezes assim, é o primeiro filho que o casal está tendo, ainda não tem aquela experiência toda de lidar com a criança, de entender os sinais que ele está tendo. Qual é o momento exato, assim, que tem que ser virado aquela chave e levado para o pronto-socorro, ligado para o médico, buscar um atendimento maior? É uma pergunta bem importante, né? Normalmente o principal sinal que busca o atendimento é a febre, né? A febre normalmente assusta. Então, assim, pacientes, né, principalmente menores de 2 anos de idade, com sintomas gripais, apresentando febre alta, a respiração acelerada, ofegância para respirar, né, recusa alimentar, não está se alimentando, não está aceitando líquidos, é um paciente que demanda atenção e precisa de uma avaliação médica, né, para realmente descartar se é um resfriado, ou pode ser uma gripe, ou pode ser alguma outra doença querendo aparecer, uma pneumonia, alguma coisa mais grave. E muitas vezes a criança já começa com aquele sintoma de gripe, tranca a garganta, o ouvido começa a dar sinal, o nariz escorre, e isso chama atenção, né? Porque pode estar criando placas na garganta e isso precisa de uma medicação mais específica, não dá para tratar em casa. Com certeza, né? A avaliação médica, ela é muito importante nesses casos, porque dentro de um mesmo quadro, a gente pode ter vários outros quadros, assim, então uma gripe, que inicialmente é um sintoma respiratório, pode ser apenas realmente um nariz trancado, né? A criança com a garganta inflamada, dor para comer, por isso está tendo uma recusa alimentar, mas às vezes pode ter uma otite, uma infecção mais grave, né? Pode ter alguma pneumonia, a bronquiolite, que é um assunto que também entra bastante em alta, né? Que, falando de uma forma mais simples, normalmente uma gripe, um resfriado mais leve vai ter a tendência de mais do trato respiratório superior, e uma bronquiolite, ele acaba atingindo também o trato respiratório inferior, né? Sim. E causando dificuldade para respirar, né? Tosse, criança pequena principalmente, quando tem nariz trancado, dificuldade para respirar, dificulta a parte da alimentação, eles têm muita dificuldade de coordenar a respiração pela boca, eles não conseguem respirar muito pela boca, então o nariz trancado, né, acaba obstruindo as vias aéreas, dificulta a alimentação,
E isso tem que sempre ser levado em consideração na avaliação. Doutor, quais são as crianças que fazem parte do maior grupo de risco para complicações de gripe e outras funções do sistema respiratório? É uma pergunta bastante importante, né? As crianças mais suscetíveis são as menores de 2 anos de idade, tá? E levando em consideração os menores de 6 meses de idade, né? Que às vezes não tem nem a parte da vacinação da influenza, a vacinação completa. Então, essas crianças têm uma suscetibilidade maior, tanto pela idade e pela imaturidade do sistema imunológico, o sistema de defesa do corpo, né? Tanto também como por conta do tamanho, né? Então, tem essa dificuldade. Verdade. A vacina da gripe, ela pode causar gripe, isso é um mito que até os adultos têm muito, né? Porque dizem, tomei a vacina e fiquei gripada. E quais são os efeitos esperados após essa vacinação? É uma pergunta bem comum, muito comum, e é o maior medo das mães, assim, de fazerem essas vacinas, né? Vacinei meu filho e após ele ficou gripado. Vacinei meu filho e depois disso ele sempre teve gripado. Tava super bem e de repente gripou. Tava super bem, fiz a vacina da influenza e ele depois ficou gripado. Isso também é um momento de coincidência também, que a vacina é feita e também momentos que está começando a transmissão dos vírus, assim. Então, a vacina em si não causa gripe, né? Toda vacina tem algumas reações, e principalmente a vacina da gripe, ela pode dar alguns sintomas que se assemelham à gripe, né? Então, uma febre baixa, um nariz escorrendo, algumas reações são comuns da vacina, né? Que podem durar 1, 2 dias esses sintomas. Mas a vacina em si causa gripe grave, que precisa de internação, não causa. E todo ano essa vacina ela passa por um processo de remodelação, justamente para combater melhor esses vírus que circulam por aí. Isso. Os vírus, eles estão sempre mudando, né? Tanto que a vacina da gripe, a vacina da influenza é uma vacina que é anual, né? A partir de 6 meses de idade, toda criança tem que fazer anualmente a indicação de fazer a vacina da influenza. Porque esse vírus ele está mudando. Todo ano surge um vírus um pouquinho diferente que a vacina anterior não consegue proteger completamente. Então, é sempre importante essa revacinação e manter a vacina atualizada para prevenir esses novos vírus. E quando a gente fala de vacina, essa vacina é uma vacina que não se deixa para tomar nos períodos mais gelados. Já lá no mês de março se começa, geralmente o Ministério da Saúde começa uma campanha justamente para alertar e ela durar naquela janela de frio. A criança está bem imunizada, já com ela bem resistente no corpo. Com certeza. A vacina, né, ela tem um momento de proteção e a gente tem um timing ideal para fazer essa vacina. Não adianta a gente fazer a vacina e quando está acabando o período da sazonalidade, que é essa parte do inverno, que a gente tem maior incidência da influenza, que é a vacina em questão, não adianta a gente fazer no final, porque a gente acaba perdendo uma janela de proteção. Então, quanto antes, logo que tem o início da campanha, a gente conseguir vacinar, essa proteção vai se estender por um período maior, né? Então é importante. E isso serve até para nós adultos, né? Às vezes a gente vai deixando, achando que tá quente ainda, mês que vem eu faço, e de repente já está com uma gripe, já está passando vírus para outras pessoas e ainda não tomou a própria vacina. Isso, e também puxando um pouco para a minha área da pediatria, assim, é importante a vacina, que os pais façam as vacinas também, porque a vacina não é um ato isolado. Eu não faço a vacina para me proteger individualmente. Claro, ela tem essa função, mas ela tem uma função muito maior em sociedade, assim. Então, uma sociedade inteira que está com a vacinação, que a gente tem uma cobertura vacinal completa, ampla, ela traz uma proteção maior. Então, o pai que faz a vacina, ele está se protegendo, mas indiretamente ele está protegendo o filho ou talvez o avô, né, a família e também o ambiente de convívio próximo dele. Então, a vacinação, se eu pensar como um ato isolado, ela tem a função de me proteger, mas ela é muito mais importante quando a gente pensa num todo. Por isso que tem tanto enfoque assim, numa cobertura vacinal ampla, né, que a gente procura números de cobertura de vacina. Porque quanto mais pessoas vacinar, a gente trava a transmissão do vírus e esses sintomas, o número de casos tende a diminuir, né? Então, é importante essa parte. E sempre lembrando que a vacinação, ela é gratuita, ela é disponibilizada pelo SUS, então em todas as redes municipais de saúde você vai encontrar vacina. Não deixe de fazer a sua vacina. Existem vários eventos aí durante o mês, durante o ano na cidade que incentivam essa vacinação. Então, a importância de você se vacinar. A gente vai fazer uma pequena pausa e já volta. Cuidar da saúde envolve decisões importantes. E quando o médico solicita uma ressonância magnética, escolher onde realizar o exame merece a mesma atenção.
No Centro de Diagnóstico por Imagem do Complexo Hospitalar Unimed Erechim, você conta com o equipamento 3 Tesla, uma tecnologia que une imagens de alta definição, equipe qualificada e atendimento acolhedor do início ao fim. Mais precisão no diagnóstico, mais segurança para o paciente. Nós conhecemos o valor do tempo, da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde. É por isso que a gente entende as necessidades de quem vive esse compromisso todos os dias. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa Entende o valor de um modelo em que todos são donos. Participam e prosperam juntos. O valor de oferecer produtos e serviços personalizados, o valor de contar com tecnologia intuitiva, funcional e segura. O valor da excelência, da credibilidade, da solidez. E o valor de ter você aqui junto com a gente. Fazendo tudo acontecer. Unicred, o valor de quem cuida. O Santa Mônica Imagem conta com 2 equipamentos de ressonância magnética. Ressonância Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial. E ressonância 1.5 Tesla Aera Digital. Ambientes humanizados que lhe proporcionam maior conforto e equipe multidisciplinar altamente qualificada para atendê-los com precisão. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento do Master Supermercados. A tua alimentação, ela faz diferença no teu sistema imunológico. Então, procure se alimentar mesmo no inverno de frutas, verduras, tomar bastante líquido. Isso vai reforçar o teu sistema imunológico e não deixar de fazer as vacinas necessárias. E também a Santa Mônica Imagem. Na hora de fazer os seus exames de imagem, os exames mais complexos, a Santa Mônica possui inteligência artificial em seus procedimentos, em seus exames, para te dar muito maior clareza. E a Comar Logística, que está aí conosco, e também em todo o Rio Grande do Sul. Nós estamos conversando hoje com o médico pediatra, Dr. Eduardo Bruck Filho, que é filho de Erechim, né, doutor? Família aqui de Erechim, pai atuando já na área da saúde há muito tempo, um pediatra renomado, e o senhor vem coladinho nele agora para adquirir também todo esse know-how de um grande profissional. Com certeza, né? Tendo inspiração sempre desde pequeno, acompanhando meu pai, foi com certeza minha referência, né? E acabei passando um tempo fora de Erechim, fazendo a minha formação e voltei para cá para poder atuar na parte da pediatria, trabalhar com ele, né? Sempre muito gratificante essa parte de voltar aqui em Erechim, trazer né, uma formação de fora e ajudar a nossa população das crianças aqui na cidade. Verdade, e com certeza quando você saiu de Erechim não estava tão grande como está agora, né? Novos bairros, novas pessoas, muita gente vindo trabalhar aqui precisam de um atendimento médico, de um corpo médico bem qualificado. Com certeza, Erechim é uma cidade que cresceu bastante nos últimos tempos, eu fiquei praticamente 12, 13 anos fora, então quando voltei para cá, claro que vinha visitando, acompanhei a transformação da cidade, uma cidade que evoluiu muito, né? E a medicina também vem evoluindo aqui na cidade, o acesso da população à medicina vem evoluindo e que bom que a gente pode fazer parte desse processo. Hoje, antigamente, quando a criança ou até mesmo o adulto tinha um problema sério de saúde, se levava para Porto Alegre. Hoje está se fazendo o caminho inverso, né? Muitas pessoas vêm buscar o atendimento aqui na nossa cidade. Com certeza, né? O acesso a exames, né, que uma vez não se tinha,
aqui aumentou. Claro que algumas situações específicas, principalmente da parte da pediatria, os grandes centros ainda são a referência, né? Sim. Então, mas muitas coisas já se consegue resolver aqui e o acesso à informação aumentou muito. Então, a gente vem melhorando muito nessa parte. Que coisa boa. Doutor, às vezes os pais se questionam, meu filho é saudável, não tem gripe, ele tá bem. Será que eu preciso realmente vacinar? E agora o senhor responde isso para os pais em casa. Com certeza, tá? A gente tem uma ideia, né, da parte da vacinação e às vezes a gente se pergunta, será que realmente é necessário vacinar? Meu filho nunca teve nada, não conheço pessoas que tiveram problemas que as vacinas cobrem, né? Mas isso vem de uma cultura, assim, porque a gente já tem um programa de vacinação que vem evoluindo muito com o tempo, né? E a gente acaba esquecendo dessas doenças porque elas realmente, né, elas estão sendo, as vacinas estão tendo efeito e fazem o efeito esperado, né? Então, se a gente começa numa cultura assim, de, mas meu filho não está indo bem, não tem nenhum problema, né? Acho que não precisa fazer vacina. Quando se essa ideia começa a se espalhar, algumas doenças que desapareceram ou que estão muito poucos casos, elas voltam a surgir. Então, sim, é importante vacinar, manter o calendário vacinal atualizado. A gente tem a sorte de estar num país que tem um programa nacional de imunizações muito bom, né? Que tem uma ampla cobertura, que está sempre se renovando com novas vacinas. Então, sim, para os pais é sempre importante manter a caderneta de vacinação atualizada. E, doutor, já aquelas crianças que têm doenças crônicas e às vezes essas doenças, eles já nascem com isso, é mais importante ainda a vacina? Com certeza, né? Pensando em população de maior risco, então, pensando em crianças, por exemplo, com cardiopatia congênita, ou os bebês que nasceram prematuro, que já têm uma displasia do pulmão, alterações no pulmão, são crianças que têm uma vulnerabilidade muito maior, né, do que crianças que não têm essas comorbidades, assim. Então eles têm uma vulnerabilidade maior, assim. Tanto que a parte do calendário vacinal para prematuros extremos é um pouquinho diferente, né, do que de crianças que não têm comorbidades, que não nasceram prematuras ou que não têm uma cardiopatia congênita ou que não tem algum problema respiratório, né? Então, esse grupo é importante, principalmente nesse grupo. Não, os outros também são importantes, mas esse grupo que tem uma maior vulnerabilidade, é importante a vacinação. Às vezes as pessoas pensam assim, já estamos chegando aí no mês de agosto, daqui a pouco já é setembro, não vou vacinar. Qual é a sua dica? A dica é a gente sempre tentar manter um calendário de vacinação atualizado, né, e programar as vacinas. Então, antes de começar o calendário, antes de começar o momento de incidência de algum tipo de vírus, a gente já ter programado para fazer essa vacina, pois ela protege durante o período de sazonalidade, né, que nem da bronquiolite, que é uma vacina que agora tem disponibilidade para as gestantes, né, algumas crianças pelo SUS já tem também com indicação dos critérios para fazer a vacina da bronquiolite ou até mesmo na rede particular que tem disponível a vacina da bronquiolite. O timing ele é importante, tá? Então, fazer essa vacinação antes do início da janela, no momento, né, para ter a proteção durante essa janela e não ter essa infecção, né, essa prevenção ser mais longa. Nesse período que a criança está meio gripadinha, porque às vezes mesmo vacinando ela pode ter uma gripezinha, mas bem mais leve do que se não tivesse imunizada. Os pais devem ou não mandar para a escola? É uma dúvida que todo pai tem. Essa questão da escola é uma questão importante, né? E a gente vê no nosso dia a dia, assim, crianças que frequentam escola têm uma incidência maior de gripes e resfriados, né? Uma criança que está com sintomas gripais na escola, por mais que ela esteja bem, né, ela, estando no ambiente escolar, ela favorece a transmissão do vírus para outros pacientes. Sim. Então, a criança com febre, sintomas gripais, o ideal é não estar no ambiente escolar e retornar somente após a resolução da febre, pelo menos 24 horas sem febre, sem uso de medicações para febre, 24 horas, e com melhora dos sintomas. Mais por conta de evitar essa propagação do vírus. Doutora, todo caso de gripe, ele vai precisar de um tratamento mais enérgico, mais preciso, como o uso de antibióticos, uso de Tamiflu. Como funciona isso para a criança? De que forma é receitado? Essa é uma pergunta importante, né? Gripe em si, ela é causada por vírus, então não tem uma indicação de se usar o antibiótico. Né? Normalmente o antibiótico ele vai entrar em ação quando a gente tem alguma coisa
secundária a um quadro gripal, né? Então, como a gente comentou anteriormente, recapitulando, quando a gente pega alguma gripe, nosso corpo fica um pouco mais debilitado, né? E a gente fica propenso a outras infecções. Então, por exemplo, é comum em crianças que estão com um quadro de gripe, um quadro mais arrastado, né, terem uma piora, e essa piora se devido a alguma infecção oportunista. Então, faz uma infecção de ouvido, faz uma infecção de garganta, né? E daí ali é a importância do antibiótico, né? O antibiótico entra para combater uma infecção secundária por uma bactéria, né? Mas um quadro viral de gripe em si não tem necessidade de antibiótico. E falando do Tamiflu, em relação à parte da influenza, né? O Tamiflu é uma medicação que ajuda com a parte dos sintomas, diminui tempo de sintomas, tempo de febre, né? Mas ele tem uma indicação específica, assim, o uso dele é mais nas primeiras 24, 48 horas para ele ter um efeito maior em reduzir sintomas, tá? Então, em crianças pequenas com febre alta e que tenham influenza, o Tamiflu é uma medicação que acaba, né, o Oseltamivir, o nome genérico, é uma medicação que tem indicação e ajuda a reduzir sintomas, mas ela tem que ser iniciada no momento certo, né? Não adianta a gente acabar iniciando lá por volta do 5º, 6º dia, que daí ela não vai ter o efeito esperado. Então, no início mesmo dos sintomas. Doutora, alguns pais, eles ficam um pouco receosos quando vão no pediatra e é receitado um antibiótico. Porque o antibiótico, muitas vezes, ele irrita o estômago da criança, ele muda o ciclo intestinal. Por que acontece isso e como evitar que isso aconteça durante o uso do antibiótico? Com certeza. O antibiótico, como a gente comentou anteriormente, ele tem indicação para tratamento de infecções bacterianas, né? Então, a indicação correta é quando a gente tem uma suspeita de uma infecção bacteriana. A gente acaba, em geral, médicos, né, usando muito antibiótico, principalmente na faixa pediátrica, em casos que talvez não teriam necessidade de uso do antibiótico, né? E o uso acelerado de antibióticos, às vezes sem a parte da indicação de usar o antibiótico, né? Ou por medo de evoluir para uma infecção grave, alguma coisa, acaba levando a uma resistência a antibióticos e da parte também do corpo, porque o antibiótico ele é feito para combater bactérias. E no nosso corpo a gente tem bactérias boas e bactérias ruins quando a gente está tratando algum tipo de infecção. Verdade. E o antibiótico acaba atacando essas bactérias boas também, principalmente as do trato intestinal. Então é muito comum criança que usa antibiótico acaba tendo diarreia, gastroenterite, né, associado ao antibiótico, porque dá um desequilíbrio da flora bacteriana, da flora intestinal, e isso causa sintomas que a gente pode diminuir, né? Quando a gente tem indicação do uso de antibiótico, tem sintomas, por exemplo, a gente pode dar um probiótico, né, com a indicação médica, que pode diminuir um pouco esses sintomas. Mas o uso do antibiótico, ele realmente tem essa parte de dar uma mexida no organismo das pessoas. Então, é sempre procurar realmente, tem indicação do uso do antibiótico, é o momento do antibiótico, é o antibiótico correto, né? Então, essa seria a avaliação principal. E o que a gente faz para proteger os bebês que ainda não têm 6 meses e não podem receber a vacina da gripe? Essa é uma pergunta bem importante, né? E entra na parte da prevenção, assim, antes de vacina, de uma infecção, acho que a gente vem de prevenção. Com a pandemia, né? Se a gente for recapitular na época da pandemia, que estava todo mundo muito preocupado com o Covid, assustado, a gente se protegia, a gente usava máscara, a gente não ia em lugar que tinha muita gente, não estava tendo shows, né? Isso mostrou uma redução muito grande de gripe e esses resfriados, assim. Isso a gente pode botar em prática com as nossas crianças menores de 6 meses, que não têm essa proteção. A gente evitando ela de levar em lugar público, fechado, aglomerado, né? Evitar o contato com pessoas doentes próximas, o uso do álcool, o uso de máscara, né? É mais a prevenção da transmissão desse vírus do que a questão da vacina, assim. Claro, a partir do momento dos 6 meses que ela vai ter a vacina, ela vai ter a proteção da vacina. Antes disso, ela acaba não tendo e a principal proteção para ela seria evitar essa transmissão do vírus. Isso com os cuidados que, como comentei anteriormente. Então, as mãezinhas que evitam receber visitas até um período da idade dos bebês não estão erradas. Não estão erradas. Tá? É uma preocupação importante das mães e, às vezes, cabe à família também entender, interpretar, se conscientizar, né? Se você está doente, evite entrar em contato com uma criança, principalmente pequena, menor de 6 meses, está com sintomas gripais, né? Beijar o rosto, abraçar,
né? Tem que ter esse contato, é inevitável. A gente tenta usar máscara, passar álcool na mão para evitar transmitir esse vírus para a criança, né? Mas o principal é isso, é a prevenção, assim, o cuidado, a higiene, né? Evitar contato com a criança que está doente. Essa é o recado, assim, principal. E procurar sempre um pediatra quando tiver qualquer sintoma diferente aí, não deixar passar muitos dias, né? Já procurar um atendimento. Com certeza, né? A gente tem nos sinais de alarme, uma criança que está com febre alta, principalmente crianças menores de 6 meses, né? Não está se alimentando bem, a avaliação é importante, né? Evitar com que tenha alguma coisa assim, porque criança não consegue falar, às vezes ela acaba demonstrando, né? Principalmente crianças pequenas, como a gente está falando de menores de 6 meses, menor de 1 ano. Então, uma criança que não está bem, está com febre, não está conseguindo se alimentar, está recusando a fórmula, recusando o leite materno, né? Crianças maiores recusando comida, precisa de uma avaliação para a gente poder descartar outras doenças. Doutor, obrigada por vir até a TV Erechim para a gente bater esse papo, falar um pouquinho de saúde. O foco do programa e o foco de todos os médicos é a prevenção. E acho que a gente, quando senta e passa a informação de uma forma correta, a gente ajuda muitas famílias. E hoje o senhor prestou esse auxílio a muitas famílias que às vezes precisam de um acalento, de uma palavra segura de um profissional. Muito obrigada. Agradeço o convite, agradeço a confiança de tratar um assunto tão importante, né, das nossas crianças. E o consultório, onde fica, doutor? Eu atendo na Clínica Brook, na rua Porto Alegre, ao lado do Santa Terezinha. Então, se precisar de um atendimento aí, é só fazer um contato com a clínica e agendar a sua consulta. Obrigada. Eu agradeço. O Santa Mônica Imagem conta com 2 equipamentos de ressonância magnética. Ressonância Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial. E ressonância 1.5 Tesla Aera Digital. Ambientes humanizados que lhe proporcionam maior conforto e equipe multidisciplinar altamente qualificada para atendê-los com precisão. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Nós conhecemos o valor do tempo, da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde. É por isso que a gente entende as necessidades de quem vive esse compromisso todos os dias. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa entende o valor de um modelo em que todos são donos. Participam e prosperam juntos. O valor de oferecer produtos e serviços personalizados. O valor de contar com tecnologia intuitiva, funcional e segura. O valor da excelência, da credibilidade, da solidez. E o valor de ter você aqui junto com a gente. Fazendo tudo acontecer. Unicred, o valor de quem cuida. A vida é feita de escolhas, de pessoas que se arriscam, de caminhos que se cruzam e começam. É no movimento do dia a dia que ganhamos fôlego e descobrimos força. Na energia da juventude que encontramos inspiração para seguir. É nos momentos leves que encontramos bem-estar. Cuidar é construir laços, é reconhecer histórias, necessidades e particularidades. E para seguir cuidando, evoluímos com constância e propósito. Viver é saber evoluir, é valorizar cada fase da vida, é seguir em equilíbrio. Quando o tempo é bem vivido, se torna um presente. Conhecimento que orienta, presença que transforma, inovação que resolve,
Porque o que nos move é simples e verdadeiro. Te ver bem nos faz bem, hoje e pelos próximos 50 anos.